para vocês hoje é o conhecimento científico mais atual sobre o tema, para justamente vocês estarem junto com os profissionais que acompanham seus filhos, alinhados e até mesmo terem capacidade de discernir se aquela conduta estabelecida não é a conduta alinhada com as evidências mais atuais. Afinal, nós, profissionais da saúde, pediatras, médicos de emergência, médicos de família, nós temos como objetivo fazer o cuidado com a ciência mais atual sobre o tema. Então, vamos lá, minha gente. Vou passar aqui o primeiro. Então, a primeira pergunta, tipo assim, básica, né? É o que é a febre? E quando nós vamos estudar a febre, hoje, a febre é descrita. A descrição da febre é como um mecanismo de defesa evolutivo. Por que esse termo, né? Porque todo mundo, quando a gente fala febre, pensa logo assim, febre é doença. Não, na verdade, a febre é um sinal. O aumento da temperatura é um sinal que é aferido, mas que foi observado não só no ser humano, mas no Homo sapiens, como em diversas espécies, as mais diversas possível. O peixe tem febre, plantas aumentam a temperatura, animais que não controlam a própria temperatura, nós somos homeotérmicos, né, endotérmicos, nós tentamos manter uma temperatura constante, mas mesmo, por exemplo, os anfíbios, que são ectotérmicos, vocês devem lembrar da biologia, eles precisam, através de fatores ambientais, alterarem a sua temperatura, eles, no momento em que são desafiados na maioria das vezes por um agente externo infeccioso, eles procuram aumentar a temperatura. Os peixes saem de locais mais frios para locais mais quentes, o mesmo fazem os anfíbios, enfim, isso já está descrito na literatura. Então, por que tantos animais diferentes empreendem isso aí? E aí começou a se estudar isso aí. Antes a febre era vista desde o tempo de Osler, que foi o pai da medicina moderna, onde ele dizia que febre era uma das pestes piores da humanidade, e junto com a fome e a guerra. A febre estava junto com a fome e a guerra. Por isso que todo mundo tem um chip da febrefobia instalado. Mas nos anos 70, esse cientista canadense, Kluger, eu tenho até o livro original de Kluger sobre febre, eu fiz questão de comprar e ler, porque é uma coisa basilar de quem quer estudar a fundo isso. Ele fez o chamado famoso estudo das iguanas. Então, como vocês sabem, iguanas são répteis, então eles controlam a sua temperatura pelo meio externo, se expondo ao calor. E o que é que ele fez? Ele colocou iguanas em um local e nesse local as iguanas iriam se expor a diferentes temperaturas e ele inoculou nessas iguanas uma bactéria. E ele observou não só o comportamento das iguanas, como também a sobrevivência das iguanas de acordo com os locais onde essas iguanas poderiam ficar. E o que é que ele encontrou? Que as iguanas que conseguiam estar em temperaturas maiores, a média da temperatura de uma iguana é 38, então as que estavam conseguindo ir para locais e se esquentar, elas tiveram sobrevivência maior do que aquelas iguanas que não conseguiam ir para locais mais quentes e aumentarem a própria temperatura. As iguanas que conseguiam, durante essa infecção, se colocar no lugar a 40 graus, 2 graus acima da sua temperatura basal, elas tiveram maior taxa de sobrevivência. A partir daí, começou-se a se falar que a febre era um mecanismo evolutivo e diversos estudos depois começaram a tentar entender isso. Naturalmente, essa resposta depende do grau de virulência do bicho que entra na gente e da nossa capacidade de resposta. Então, todo mecanismo de defesa, ele pode falhar dependendo de fatores do invasor e dependendo de fatores do hospedeiro desse invasor, que somos nós. Tá? Mas, na verdade, a febre está dentro de uma série de sintomas
que seriam o que nós chamamos de resposta adaptativa à infecção. No que se traduz? A criança com febre, ela tem vários outros sintomas. A criança com febre, ela está mais inativa. A criança, muitas vezes, com febre, ela quer ficar mais restrita. A criança com febre, ela vai ter alterações de uma série de outras questões internas, de mobilização de células do sistema imunológico, liberação de proteínas, como, por exemplo, a ferritina, diminuição do ferro disponível, porque as bactérias e os vírus e uma série de agentes infecciosos se multiplicam na presença do ferro. Então, o corpo empreende uma série de alterações, e a febre é o que nos chama a atenção, porque quando a gente vê, eu falo assim, a criança doente, a mãe, o pai, vocês que estão me ouvindo aí, vocês pegam no ar, que ela não está bem. E aí, esse não estar bem, quando você vai verificar a criança, o que lhe chama a atenção? Ela está quente, ela elevou a temperatura, ela está com febre. Mas a febre, ela é apenas um fator mensurável e detectável desse momento onde ela está respondendo a esse agressor externo, essa infecção. Mas quando você vai fazer exames, você detecta uma série de outras alterações que estão relacionadas à infecção. Então, a febre não é a doença, a febre ela está dentro dessa resposta. E as complicações da febre, elas estão relacionadas à causa da febre e não à própria febre. Então, assim, por exemplo, meu filho teve, estou falando assim, uma mãe diz assim, meu filho teve uma febre alta e era pneumonia. Por isso eu sou traumatizada com febre. E eu respondi para essa mãe até ontem, ué, peraí, sinto muito por seu filho ter tido esse problema. Porém, a febre não tem culpa da pneumonia. A febre ela é um sinal que vem em consequência da infecção no parênquima pulmonar do seu filho. Tá? E outra coisa muito importante, as pessoas confundem muito o termo febre de hipertermia. Hipertermia é uma situação em que o corpo tem sua temperatura elevada por fatores externos ou às vezes internos, numa exceção que seria a hipertermia maligna, onde a pessoa tem uma reação anormal a um anestésico, a anestésicos. Mas essa é uma exceção. Regra geral, quando é que é a hipertermia, que normalmente é acima de 40 graus? Passou o dia todo na praia, de 9 horas da manhã às 4 da tarde, sem protetor, sem tomar água, sem fazer nada. Quando é de noite, o menino está delirando com temperatura de 40 graus, 41 graus. Então, essa que é a exaustão pelo calor, ou a insolação, que é o quadro mais grave, é uma hipertermia. Tá? Outro exemplo, acontece muito em crianças, qualquer pessoa que vai fazer uma exposição a um dia extremamente quente com roupas em excesso. Jogador de futebol americano jogando de dia. Isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Que a gente não vê tanto, porque as roupas são menos intensas. No futebol, por exemplo, no nosso futebol, as roupas são só uma blusa, um shorts. Outro exemplo, a criança ficar dentro de um carro fechado, ocorre hipertermia. Tá? Agora, a febre não. A febre é um mecanismo interno, disparado pelo organismo e controlável pelo organismo que está dentro dessa orquestra de resposta à infecção. Tá? Então, muito importante vocês entenderem isso. É um mecanismo controlável. O nosso organismo ele está empreendendo uma série de alterações para elevar a temperatura, tá? A liberação de substâncias pelo sistema imunológico faz com que vá lá no termostato cerebral e altere. Então, é como se a gente pegasse o controle do ar-condicionado e está lá a temperatura em 36,5, eu aumento para 38,5 e 39 por resposta a esse bicho. E vocês vão entender por quê. Tá? Agora, ao mesmo tempo que existem mecanismos de estímulo, o nosso organismo, dentro da sua busca por equilíbrio, homeostase, libera substâncias que
diminuem o processo. Por isso existe o ciclo da febre que eu vou mostrar. Geralmente, em geral, no indivíduo saudável, a febre e tudo o que vem junto promove a defesa imune. Então, o que é que acontece? Todos os estudos mostram que na temperatura mais elevada, as células do nosso sistema imunológico funcionam melhor, as enzimas que são necessárias para aumentar o metabolismo basal e dar conta desse aumento de consumo de combustível funcionam melhor. Então, para o indivíduo, a febre faz com que exista uma melhora da defesa imune. Já para o bicho, a febre faz com que ele não se multiplique bem. Então, esse é um outro motivo explicado nos estudos, quando a sua criança está com febre. Por isso que eu gosto de brincar, mas não é brincadeira, não. O vírus cozinha no caldeirão da febre. Por quê? Porque para ele não é bom ter a temperatura estar mais alta. Tá? E o que que a gente vê, assim, vocês estão entendendo em poucas palavras aqui, provavelmente eu já trouxe alguma informação que muda a visão de vocês, que existe um conflito entre ciência e prática. A gente tem toda uma ciência baseando isso que eu estou falando, e na prática a gente vê famílias e profissionais, infelizmente, também sem entender o que é o processo e trazendo informações equivocadas. Tá? E quando a gente vai mais tarde, a gente vai falar de convulsão febril, aí, como se diz aqui no meu Nordeste, desarreda, né? Porque é aí que os profissionais botam peso em cima de vocês, porque você deixou esse menino ter febre, se subir demais vai ter convulsão e etc. E eu quero que vocês tirem isso da cabeça a partir de hoje, principalmente tirem culpas da cabeça, tá? E quem está aqui está, com certeza, se você está assistindo esse conteúdo, você está comprometido com um conhecimento que vai ajudar no dia a dia, na decisão correta na hora que isso acontecer com o seu filho. Então, eu sempre prego que a gente precisa de uma decisão, uma visão equilibrada, minha gente. Então, assim, hoje em dia, nós estamos num mundo onde as pessoas só entendem 8 ou 80. E eu não sou nem do 8, nem do 80. Então, as pessoas entendem assim, ele fala sobre febre como se a gente não precisasse se preocupar com ela. Não é isso. Vocês vão ver no final aqui, vão testar isso. Ele está. Porém, eu acredito que a gente sempre deve medicar. Aí já é o outro extremo. Tem colegas que são mais, digamos assim, mais extremos nisso, pessoas. A gente precisa ir para o caminho do meio, tá? Então, porém, é fato, da vez mais a gente mostra que suprimir a febre. Entendam a palavra, suprimir é querer zerar, querer trazer o organismo para a temperatura normal, é favorecer o invasor no caso das infecções. A gente ainda tem conflitos em termos de estudos, porque a gente tem a febre como um fator presente em inúmeras doenças diferentes. Então, é muito difícil nós separarmos grupos homogêneos que nós possamos comparar e fazermos um estudo definitivo. E quando você faz um estudo sobre infecção, síndrome gripal é um, sobre febre causando síndrome gripal, quando a gente faz sobre febre numa gastroenterite aguda, numa dengue, numa pneumonia, são doenças completamente diferentes e a gente não pode colocar todo mundo no bolo. Mas quando nós avaliamos algumas infecções virais, nós mostramos em alguns estudos que medicar excessivamente não só aumenta o perfil de efeitos colaterais, isso não tem dúvida, como também pode estender a doença. E que vantagem a gente vai ter? Agora, obviamente, por outro lado, nós não temos evidências que medicar adequadamente, aliviar os sintomas, vai causar prejuízo. E por isso que eu falo a vocês que eu quero ensinar a vocês uma visão equilibrada. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem deixar de levar sua criança para a emergência quando for uma emergência, quando a febre significar isso. Tampouco estar na emergência toda vez que sua criança está com 37,5, tá? Então, ciclo da febre, né? Vocês ouvem eu falar muito lá no Instagram sobre ciclo da febre, todo mundo não entende, mas é muito básico. Vocês já viram o ciclo da febre acontecer várias vezes, vocês já tiveram, já passaram por isso. E depois que eu explicar aqui vai ficar claro, tá? Quais são os sinais iniciais da primeira fase do ciclo da febre? Eu vou logo passar esse slide aqui para eu ensinar, porque fica melhor, né, vendo visualmente. Primeira fase, você está com a temperatura basal aqui
interna em 37,5, geralmente 1 grau abaixo da externa, né, que a gente verifica, por exemplo, na axila, entre meio a 1 grau, e entre o bicho, o seu organismo produz pirógenos que vão lá e regulam, aumenta a temperatura. Aí o que é que acontece? A primeira coisa é igual você diminui a temperatura no ar-condicionado. Você vai lá, programa para 39, por exemplo, mas existe um tempo para ocorrer esse aquecimento. Nesse meio tempo, essa diferença de temperatura entre o meio externo e o que o termostato está tentando atingir leva ao quê? Calafrio, porque o seu organismo, o organismo do seu filho, vai fazer de tudo para aumentar a temperatura interna. Então, imagine que você está tentando aumentar a temperatura de uma sala que está com a porta e as janelas abertas, e o que é que você vai fazer? Você vai fechar a porta e as janelas. É por isso que ocorre uma vasoconstricção periférica, ou seja, seu filho fica com as extremidades frias, pálidas e começa a sentir frio. E começa a ter calafrio. O calafrio é o quê? São os músculos com uma contração que faz com que exista produção de calor. Então, eriçam-se os pelos, fecham-se os vasos e a criança começa a ter calafrio. Não confundam calafrio com convulsão febril. Convulsão febril, a criança fica inconsciente. E é muito importante entender isso para não ir para a emergência. Uma criança está com calafrio, mas você fala com ela está falando com você. Você pergunta, né? Fulustrequinho, tá com frio, meu filho? Tô, pai, tô morrendo de frio, me cobre. Ai, não pode então cobrir? Claro que pode, ele está com frio, cubra. Inclusive, se vocês entenderem o ciclo, vocês vão estar facilitando para ele chegar mais rápido nessa fase de estabilização, que é a segunda fase, que é quando ocorre o momento onde a temperatura do indivíduo interna ela fica estabilizada com o que está programado. Então, vamos imaginar lá no ar-condicionado, quando você baixa a temperatura, ele liga o motor para aumentar o frio. No caso da febre, é o contrário, é o calor. O que é que acontece quando o ar-condicionado detecta que a temperatura externa está ok? Ele desliga, ele não gera mais calor. Ele desliga ou ele entra naquela fase, eu acho que desliga, né? Enfim, o corpo faz o que nessa hora? Ele não está mais produzindo calor, atingiu lá. Dito isso, ao contrário do que muita gente pensa, a criança não vai ter febre até explodir, feito uma panela de pressão. Por quê? Porque quando chega nessa fase, começam a se produzir substâncias contrarreguladoras para que, daqui a pouco, a temperatura baixe. E por que acontece isso? Porque o ciclo da febre, que pode durar 2, 3, 4 horas, depende da quantidade de virulência do organismo, uma série de fatores individuais, não tem como estimar esse tempo, mas vai ser aí ao redor de 2 a 4 horas todo o processo, ele vai ser o momento do ataque ao bicho. Só que quando a temperatura estiver lá em cima, que mantiver alta, o que é que acontece? O bicho diminui a proliferação, diminui a liberação de pirógenos, os hormônios contrarreguladores e substâncias contrarreguladoras são produzidas. Lá na frente, algum tempo depois, vai ocorrer a terceira fase, que é a fase de defervescência. Então, é quando o negócio melhora. E é quando você vê que seu filho está começando, ele ficou lá quentinho, chegou lá na estabilização e tal, aí daqui a pouco na defervescência ele começa a suar. Olha aí, está suando. E aí, quando o seu filho está suando, é justamente quando existe essa fase de resfriamento. Então, ele vai suar, vai querer tirar a coberta, vai querer tirar a roupa, tarará, e está tudo ok. E aí entra a história do banho, que eu vou explicar depois, onde aqui você pode dar um banho? Pode, mas não é para baixar a febre, é para melhorar o conforto da criança. Mas os estudos não mostram que esse processo aí vai ter interferência positiva se você banhar a criança. Agora, piorou se a criança estiver aqui, ó, querendo aquecer e você botando ele embaixo no chuveiro frio. O que é que vai acontecer? O corpo vai aumentar ainda mais o processo. É como se ele desse uma turbinada
no trabalho do motor para conseguir o mesmo efeito de subir a temperatura. A criança vai ficar fadigada, tem criança que desmaia, porque toda vez que a temperatura sobe, o corpo gasta energia. Imagina você gastando o dobro. Chegou uma hora que a criança entra em fadiga. Então, tem criança que desmaia com hipoglicemia. Aí diz assim, teve uma convulsão. Não foi. Muitas vezes não foi. A criança entrou colapsou, ela desmaiou, ela ficou em exaustão. Então, quando você entende isso aqui, você entenda que o que é que a gente quer, por exemplo, mais na frente com remédio para febre? Atenuar isso aqui um pouco, para diminuir o desconforto. Mas esse processo é inevitável. Gente, tem estudos que foram feitos onde, durante episódios de febre, ciclos de febre, foi dado o remédio e foi dado o placebo. A única diferença que ocorreu entre o grupo que usou remédio e o grupo que usou placebo foi um tempo, às vezes, um pouco mais reduzido para quebrar essa temperatura, um pouco mais de conforto, mas mesmo o grupo placebo foi lá, ficou com 39, 39,5, 40 de temperatura interna, mas depois baixou espontaneamente. Então, seu filho não vai explodir feito uma panela de pressão. Agora, tem que se conhecer sinais de alarme, e é isso que eu vou explicar para vocês, tá? Outra pergunta, né? Agora vocês entenderam o que é febre. Agora, quando é febre? Quando? Porque fica aquela confusão. Febre é 37,2, 37,3, 37,5, 38, 37. Aí eu falo assim, é igual um bingo. Entre 37,3 até 38, escolha a sua referência que você vai estar certo. Então, o que é que acontece? Até hoje, 2023, estamos gravando aqui em setembro de 2023, não há uma definição única. Tudo começou com Karl Wanderlich, em 1868, que decidiu fazer, após a descoberta por Laennec do termômetro, uma aferição axilar em 25 mil pessoas. E ele fez 1 milhão de aferições. Imagina aí o trabalho que esse homem teve. Por isso, ele mereceu e merece ganhar o título de pai da termometria moderna. Então, ele é o pai, Wanderlich. E o que é que ele verificou? A média de temperatura das pessoas sem doença é de 37 graus. E a temperatura, naquela época, tá? Eu vou falar sobre isso. E a temperatura normal varia, ou seja, nós não temos uma temperatura constante, como várias outras coisas do nosso organismo. Esse parâmetro fisiológico, ele varia dentro de uma faixa. Então, o que é que acontece? Geralmente, nós estamos com menos temperatura pela manhã e mais temperatura à noite. E ele verificou até 37,2 pela manhã e até 37,8 no final da tarde. Por isso que, às vezes, seu menino chega de tarde, às vezes, principalmente o bebê, e a mãe diz, esse menino está com febre, ele está tão bem, mas eu estou pegando nele, ele está tão quentinho. Sim, no final da tarde, a temperatura sobe. Tem vários outros parâmetros que alteram. A gente sabe que bebês e mulheres têm média mais alta. Os bebês, por conta de que eles estão em uma fase de crescimento e vários fatores de crescimento, inclusive o hormônio tireoidiano liberado em maior quantidade, aumenta a temperatura, sua temperatura. Também os bebês, a gente tem uma percepção de febre, às vezes, maior, porque eles têm um polo cefálico que representa muito mais proporcionalmente do que o corpo do adulto, e aqui é muito vascularizado, e a mãe pega na cabeça e diz que o menino está com febre só na cabeça. Eu já escutei isso muito. Eu digo, não, vamos botar o termômetro para ver. Não tem febre só na cabeça. Tá? E as mulheres, por conta de influência hormonal também, nas flutuações hormonais, elas têm média mais alta, por isso mesmo se usou anteriormente, e até se usa até hoje, né, a temperatura como um parâmetro para a ovulação, né? A gente sabe que na ovulação as mulheres estão com a temperatura mais alta. Tá? Mas, vamos lá, eu vou me posicionar, eu não vou fugir da raia. Tem
Tem um parâmetro da Sociedade Canadense de Pediatria, porque é o seguinte, quando a gente vai estudar as diretrizes, os artigos sobre febre, no hemisfério norte se faz muita temperatura oral, e a temperatura oral é um pouco mais alta do que a axilar. Então, as definições lá são 38 graus oral, mas não faz temperatura oral nem retal aqui. A nossa temperatura geralmente é axilar, né? Que a gente tem costume de usar. Não estou dizendo que ela é melhor, pior, nem estou dizendo que é o que a gente tem costume de usar. Vou falar sobre isso depois. Mais de 37,4 graus axilar pela Sociedade Canadense de Pediatria. Eu acho ela interessante, porque ela é um meio termo, né? Então, 37,5 para cima é febre, 37,5 para baixo não é. A Sociedade Brasileira de Pediatria, para confundir ainda mais o povo, lança esse documento espetacular, porque é um documento excelente, capitaneado pelo Dr. Tadeu Fernandes em 2021, Manejo da Febre Aguda, esse aqui que está na tela, falando de mais de 37,2 a 37,3 axilar. Eu digo, oh, meu Deus do céu, ainda bota 37,2, 37,3, e aí? Aí quer dizer, então, que acima de 37,3 é febre, não é? De onde vem isso aí? Vem daqui, minha gente, ó. 37,3 vem daqui, tá? Mas eu falo a vocês o seguinte, se esse 37,3 for medido de 6 horas da tarde, chances são de que 37,5 está ok, 37,4 está ok, o menino está bem, está perfeito, porque à tarde, o máximo verificado em pessoas rígidas é 37,8. Então, quando a gente fala de 37,5, como febre, eu acredito que a gente chegue num ponto que é relativo aqui à temperatura oral, como eu falei para vocês, meio grau, então 37,5, meio grau a menos, e a gente tem uma uniformidade. Mas eu digo a vocês, se vocês não tiverem um termômetro, eu tenho certeza que vocês sabem quando a criança está ficando bizonha, amuada, querendo adoecer. Pronto. Isso aí já liberta vocês do termômetro. Por quê? Porque quem vai definir gravidade são sinais de alerta e doença. E vocês sabem detectar isso. Então, não sejam reféns do termômetro. Quer verificar? Verifique. Não tenho nada contra verificar, mas eu não quero que vocês sejam dependentes. Ah, mas eu chego lá no médico, ele briga comigo porque eu não verifiquei. Doutor, não tive como verificar, mas eu sei que ele não está bem. Confie no seu taco. Eu sempre disse, não tem maior palavra mais forte no mundo do que uma mãe chega para mim e diz assim, doutor, meu filho não está bem. Até eu ter certeza que ela está errada, ela está certa. E essa certeza vai ser de várias avaliações. Não, febre é isso, tá? Você se sai desse jeito, não consegui achar o termômetro, mas eu sei que ele não está bem, está com febre. Se tiver que ir, né? Se tiver sinal de alerta. Se não tiver sinal de alerta, você vai aprender. A criança está com febre, peguei com a mão, tem até estudos mostrando que tem correspondência. 70% das vezes as mães conseguem identificar e pareando com a verificação oral, no caso dos estudos orais, e axilar, tem um estudo aqui de Pernambuco, do IMIP, onde eu fiz minha residência, elas estão certas. Então, para medicar, está muito afetado, está muito mal medica, não está tão afetado da dose menor, vou ensinar isso para vocês, está pulando, deixa quieto. Até ter sinal de alerta ou ficar muito amuado, você pode ficar tranquilo só hidratando sua criança, tá? Essas são as gradações. Então, depende do local para você que você aferiu, na boca é de um jeito, no reto é de outro, na axila é de outro, o menino chora, não consegue verificar, no ouvido é de um jeito, aquele da pistola é péssimo, já vou adiantando. Do horário, como vocês viram aí, de manhã é uma coisa, de tarde é outra, mas 37,5 a gente fica mais no meio termo. E do aparelho, né? Porque você compra lá no Mercado Livre, na promoção, um aparelho Xing Ling de R$ 20, de 10 aferições, as 10 são totalmente diferentes. Qual é o problema? É o aparelho. Então, vejam que termometria é uma coisa que nos causa muita dor, porque a gente não verifica direito. Vocês viram aí um teste que eu fiz, que a maioria desses aparelhos, eles bipam, indicando apenas que eles encontraram a temperatura de estabilização entre a troca que existe entre axila e ambiente, quando se coloca ali na axila. É igual aquelas sanduicheiras, a gente liga até o ponto que ela, quando ela acende o vermelhinho, é que ela atingiu a temperatura
média que você tem que ficar de olho para não queimar o negócio, né? Então, tem muita gente que acha que ela acende lá por outro motivo, mas é muitas vezes por isso. A mesma coisa é o termômetro bipando. Olhem, geralmente eu peço para deixar 3 a 4 minutos. Mas, enfim, se for verificar, tá? Como medir a temperatura, tá? Retal é a temperatura mais próxima da central, mas ninguém faz. Não é usada de rotina e causa muito desconforto. Então, existe, está nos estudos, não se faz. Não se indicam mais os termômetros de mercúrio. Ah, mas é o termômetro mais preciso, é relíquia da minha avó, do tempo que eu era menino, passou de mim para o meu filho. Gente, a gente precisa evoluir, minha gente. A gente já tem evidências que os termômetros eletrônicos são bons, não são ideais, perfeitos, mas eu, inclusive, mostrei 2 estudos recentes lá no Instagram e o povo teima, tá entendendo? Então, assim, eu não sei, é muita teimosia, mas a gente tem que abandonar, do mesmo jeito que a gente não usa mais máquina de escrever, a gente não usa mais termômetro de mercúrio, tá? Temperatura oral é norma em outros países e axilar indicada em todas as idades. Vou mostrar depois isso. Temperatura timpânica, aquela do ouvido, é bem prática, porque é rápida, mas ela é imprecisa, porque a criança mexe, que tem cera no ouvido, porque tem que ter às vezes a criança pequenininha tem o conduto muito pequeno, é muito estreito. Então, assim, pode-se usar? Pode, mas você tem que ter um aparelho bom, de grau medicinal, top. É caríssimo, é 300, 400 reais um bom. O Xing Ling não presta, já tentei usar. Temporal, que é aquela que encosta, tem uma que é uma chupetinha, tem uma que eu tenho um desses, que encosta, que é super rápida, mas ela só serve para dizer tá ou não está com febre, porque quando a criança está com febre, ele não consegue medir com precisão, tá? Temperatura por infravermelho não causa nenhum prejuízo, infelizmente eu preciso dizer isso, não vai afetar a glândula pineal de ninguém, não existe um complô para afetar a glândula pineal das pessoas, nem das crianças, mas ela é muito imprecisa. Nós temos termômetros infravermelhos à distância extremamente precisos, só que eles são caríssimos, são termômetros que custam 2, 3 mil reais. Onde eles vão ser utilizados, às vezes? Em salas de cirurgia, em UTIs, onde existem situações onde a temperatura corporal precisa ser acompanhada com extrema precisão. Mas aquele da Shopee não presta, tá? Facilite sua vida. E, por último, mais importante, se você entende o ciclo da febre e trata o desconforto do seu filho e não a temperatura, não precisa de termômetro, minha gente. Eu já enfrentei vários aqui. Um dia desse, Manu aqui teve febre. Eu vi que ela estava com febre. Aí eu perguntei, filha, você está sentindo muito mal? Não, pai, mais ou menos, só estou quente. Então, se cubra aí, tome muito. Aí peguei, toma aqui líquido e tal. Aí foi dormir, ficou de boa, acordou no outro dia já mais legal. Só que ela disse, pai, eu tô com um pouco de dor de cabeça. Beleza, fui ali e dei uma dose de ibuprofeno para ela. Mas, assim, é isso que eu quero que vocês entendam. São todas as diretrizes, inclusive essa da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Reino Unido, dos Estados Unidos, do mundo todo. A gente medica a febre, a gente dá remédio para a febre, para atenuar o desconforto que essa reação está causando na criança. Não é para normalizar a temperatura, porque isso é quase impossível sem causar efeitos colaterais ou sem deixar sua criança com hipotermia secundariamente. Tá? O que é que lá no Canadá, esse documento, ele coloca, né? Justamente 37,5 acima febre, se for no ouvido, considerar 38, tá? Então, essa é uma questão, né? O ouvido em meio grau a mais em relação à temperatura axilar. O que é que eles recomendam? Isso é uma recomendação baseada em evidências. Recomendação B, nível 2 de evidência. Do nascimento até 2 anos, retal, nós não fazemos. Em segundo lugar, axilar. Mas se você tiver que confirmar,
teria que ser retal. A gente não usa. Entre 2 e 5 anos, mesma coisa, retal. Axilar, aí já entra a timpânica, tá? Se for no hospital, artéria temporal, se tiver aparelho que preste. Mas entra a timpânica aqui na possibilidade. Acima de 5 anos, oral, então troca para oral como a de escolha, mas como eu disse, é cultural deles, e axilar e timpânica como possibilidade. Estão vendo aí falar de pistolinha na cara, não tem, na testa, não existe isso. Tem gente que fica tão assim, estressada, que eu vi lá nos comentários lá do Instagram dizendo que não, eu levanto o sovaco do meu filho e aponto a pistola infravermelha para ele. Minha gente, pelo amor de Cristo, vamos facilitar a vida. Ah, mas meu filho não deixa verificar a temperatura. Não verifique. Aprenda a decidir de acordo com os sintomas, a intensidade dos sintomas que ele está apresentando. Se tem sinal de alerta, emergência. Se não tem sinal de alerta, está pouco ou muito afetado. Está pouco, dose mais baixa do antitérmico. Está muito, dose mais alta. Hidratar sempre, dar conforto e ter paciência. É isso. É tão simples, né? Mas a gente complica tanto. Enfim, vamos agora entender, isso é muito importante, peço que vocês prestem atenção redobrada a isso aí, que é quando a febre é motivo de preocupação. Prestem atenção, recém-nascidos são crianças até 28 dias de vida. O povo às vezes acha que recém-nascido é um menino de 9 meses, não é, é 28 dias, tecnicamente falando. Essas crianças, em algumas situações, muito comum a criança ter a chamada febre da sede, né? A criança não está mamando bem nos primeiros dias de vida e apresenta febre. Quando a gente pergunta, a criança está sem fazer xixi, não molhou mais de 5 fraldas de xixi, ou também podem ser aquecidos demais. É aquela história, está todo mundo com cuidado, o bichinho, a avó manda botar 4 roupas na criança para ele não ficar com frio. Aí, o que é que acontece com relação a isso? A gente precisa ter consciência de que em menores de 30 dias de vida, e aí inclui os recém-nascidos, sempre a febre é uma urgência. Se tem alguém que precisa decidir se isso é febre da sede, o bebê não está, vamos botar para mamar mais, vamos ajudar essa mãe na amamentação, ou é superaquecimento, você só pode concluir isso com a ajuda de um médico. Não faça em casa. Se seu filho menor de 30 dias tiver febre, está lá, aí você vai ter que aferir, não tem jeito, mas um recém-nascido é mais fácil, né? De aceitar colocar o termômetrozinho lá na axila e esperar. Está lá, mediu 38, leve para a emergência. Não espere. Madrugada, amanhecer no dia, final de semana, feriado, é urgência. Se lá não derem atenção, vá para outro canto, mas vá para um canto que preste atenção no seu filho e considere isso, porque isso está em todos os protocolos. Aí vocês estão entendendo que eu não sou nem 8 nem 80, como o povo gosta sempre de concluir. Criança menor de 3 meses com febre sempre precisa fazer exame, mesmo que estejam bem. Por quê? Nos menores de 3 meses, incluindo os bebês menores de 30 dias, por eles não terem ainda certas vacinas importantes que previnem a infecção por certas bactérias que são muito sérias, como o pneumococo, o hemófilos, o próprio meningococo, essas crianças, a febre em um percentual significativo, a grande maioria ainda é infecção viral, mas, por exemplo, no bebê até um mês de vida, cerca de 5 a 10% desses bebês, eles poderão estar com infecção grave e o sintoma unicamente ser febre e o menino parecer estar bem. Então, é uma pegadinha. A gente só libera essas crianças se nós tivermos certeza, através de exames, que não há nenhum sinal de infecção bacteriana invasiva. Então, é fato, muitas vezes, esses bebês vão ficar em observação ou vão até precisar fazer exames invasivos, como coletar o líquido da coluna ou fazer uma cultura de urina por sondagem, para ter certeza, através de exames de sangue, urina, líquor da coluna, que não tem uma infecção invasiva. Geralmente, quanto menor, mais coisa vai ser feita para a gente poder liberar. Acima de 3 meses vai depender de como a criança estiver.
Se a criança estiver bem, for vacinadinha, a chance de ser uma infecção grave diminui muito. Se a criança for acima de, é coisa de 1, 2%, mas mesmo assim, na dúvida, se faz exames, especialmente para procurar infecção urinária. 15% das crianças menores de 3 anos, 2 anos de idade, com febre, sem sinais de localização e bem, podem ter uma infecção urinária. E essa infecção urinária pode complicar, tá? A conduta vai muito do estado geral. E geralmente, quando a criança está com uma infecção mais séria, que merece atenção nessa idade, ela está mais derrubada do que devia. Ela está tendo temperaturas próximas de 40 graus, isso aumenta a chance dessas infecções serem mais graves. Então, qual é a temperatura que a gente deve procurar emergência? Sem dúvida, 40 graus é motivo de emergência para colher exame para ver. Ah, é vírus, concluiu que era uma roséola. Ótimo, mas excluiu, não deixou passar uma possível infecção grave, tá? Ou se tiverem sinais de alerta. Vou falar deles agora, tá? Sinal de alerta é essencial que todo pai, toda mãe que esteja me assistindo aqui saiba de cor e saltear. Isso são sinais que valem para qualquer situação, com febre ou sem febre, e que, se surgirem no seu filho, devem fazer você procurar a emergência o mais rápido possível, tá? Letargia intensa. Não confundam com menino amuado. Uma criança amuada, ela tá meio molenga, mas ela anima, ela brinca, ela toma uma aguinha, ela se contacta com o ambiente. A criança letárgica, ela não está interessada em absolutamente nada que está em torno dela, tá? Então, ela está muito derrubada. Essa criança precisa ir para a emergência. Com febre ou sem febre, mas se tiver com febre, é tipo, por isso que eu falo, não tem esse negócio de 72 horas. Surgiu isso, ou está na idade de risco, ó, né? Sinal de alerta, ou idade de risco, que vocês vão saber posteriormente a condição de risco. Surgiu febre nessa turma, com as 3 coisas, 2 coisas, ou uma dessas situações, é emergência. Ah, mas eu chego lá na emergência e o povo não me escuta. Você precisa ir para um canto de confiança. Porque se teu filho está letárgico, ele nem abre o olho, não se comunica com você, ele não reage a nenhum tipo de estímulo externo, e você chegar lá e as pessoas não considerarem uma emergência, é brincadeira. Agora, óbvio, eu não estou dizendo que é para levar uma criança moada para a urgência. Tá? Lembrando que tem a idade, né? Uma criança moada de 2 meses, com febre, precisa ir para a emergência. Tá? Recusa alimentar total ou vômitos que não param. Quem amamenta sabe. A criança pode fazer a criança pode estar doente do jeito que for e raramente ela recusa a amamentação. Se ela recusar, é urgência. O mesmo vale para uma criança que não amamenta. Se ela está recusando a alimentação completamente, incluindo líquidos, ela não toma nada, ela não come nada, há horas e horas e horas, com febre ou sem febre, vá para a urgência. Ou vômitos que não param. Um vômito, 2 vômitos eventuais, com a criança sem nenhum outro sinal de alerta, ok, isso está dentro de várias infecções de acontecer. Agora, o menino está vomitando tudo, doutor, só falta botar os bofos para fora, a bile dele está saindo. Vá para a emergência. Não espere 1 minuto. Ah, mas dizem que é para esperar 3 dias. 3 dias o quê? Não era para esperar nem 3 horas, quanto mais 3 dias. Então, entenderam que a regra de 72 horas, que eu gosto de repetir, não vale para todo mundo. Outro, desconforto respiratório. Criança cansada, respirando com intensa dificuldade, ela merece atendimento de emergência, especialmente se tiver com sintoma respiratório, né? Mas pode acontecer isso sem sintoma respiratório. Está gripada, está escorrendo nariz, de repente começa a cansar, é para ir para uma emergência, tá? Agora, entendam, quando sua criança está com febre, aumenta a frequência respiratória, aumenta a frequência cardíaca e aumenta 10% para cada grau que sobre a metabolismo basal, por isso ela amolece. E por isso a gente está com criança com 39,5, geralmente ela vai estar amolecida, a gente dá o remédio, ela baixa para 38,5 e se anima mais, e fica melhor, e se sente melhor. A gente dá o remédio para isso.
mas a gente não quer que a temperatura normalize lá para 37, 36,5. Isso é impossível, sem entupir a criança de remédio e ela ter efeito adverso, tá? Só quando a infecção for controlada totalmente. Febre e mancha na pele. Ah, mas doutor, eu mandei um zap para o meu pediatra, ele disse que era roséola. Zap não dá diagnóstico muito fácil, não, tá? Então, na dúvida, leva uma criança com mancha na pele para ser examinada. Piorou se essas manchas na pele forem como petequias, né? Ou plaquinhas roxas. É urgência imediata, minha gente. Não fique em casa com a criança febril com isso, tá? E aí o terceiro ponto, então, idades de risco, sintomas de alerta e agora motivo de preocupação por doença crônica, idade eu já falei, né? Não vou repetir, condições de risco. Meu filho é cardiopata, mas não tem vários tipos de cardiopata, né? Tem um cardiopata que nasceu com forame oval patente, que nem se considera muitas vezes cardiopatia, e fechou, e está tudo bem, ele não é mais cardiopata. Meu filho nasceu com PCA, persistência do canal arterial, operou, tá zero, não tem mais nenhum problema. Ele não é mais cardiopata, ele nasceu com a cardiopatia congênita. Agora, meu filho tem trissomia do 21, que por si só já é motivo de atenção. Down, né? O termo atual é T21. E é cardiopata, tem uma cardiopatia, ainda vai operar, ainda está tomando medicação para essa cardiopatia bem descompensada, está com febre. Leva para emergência ou não leva? Leva imediatamente. Não espera 3 dias, não espera um dia, não espera 3 horas. Vai direto para a emergência. Neuropatia, tem paralisia cerebral, tem uma neuropatia grave, surgiu com febre, emergência. Erros inatos da imunidade. Meu filho nasceu com a deficiência do sistema imunológico, congenitamente. Todo mês, não estou dizendo que é o meu, né? Estou dizendo que a mãe, todos os meses ele vai no hospital fazer a aplicação de imunoglobulina. Está com febre, é urgência? É. Anemia falciforme, está com febre, é urgência? É. Criança em tratamento de câncer, está com febre, é urgência? É. Por quê? Mesmo que na maioria das vezes a gente conclua que é uma infecção viral numa criança com uma dessas doenças, a chance delas complicarem, a chance delas descompensarem com febre é muito maior. Por isso que a gente faz isso, tá? Então, fiquem com isso na cabeça. A regra das 72 horas não vale para idades, situações e sintomas de risco. Falar dos remédios agora, tá? Remédios mais comuns, que todo mundo quer saber disso. Deixa eu só tomar uma aguinha. Paracetamol, dipirona, ibuprofeno, outros meios físicos e hidratação, tá? Paracetamol, sim, vou falar separadamente de cada um, por isso que eu não vou ficar muito tempo nesse slide. Já estão cansados de ver que não precisa dar remédio mais, que você não vai ganhar dando um tupim de sua criança de remédio. Você precisa dar a dose certa para a situação certa. Mais importante é você saber sinais em grupo de risco e o remédio de acordo com a necessidade da criança, gente. Então, o menino está com... Um dia dessa mãe mandou um vídeo. Olha aqui, doutor. Não mediquei o menino correndo no pátio, está com 38 e ele está correndo no pátio, está lá brincando, estou só hidratando. Perfeito. Na hora que ele amolecer, se amolecer muito, você dá uma dose mais alta, se amolecer pouco, você dá uma dose mais baixa. É assim que é para dar remédio, minha gente. E por isso mesmo, o e-book de febre que eu fiz, que é bem mais simples do que esse conteúdo e vocês vão ter acesso, ele tem uma tabela que eu calculei peso por peso com abaixo de 39 ou desconforto barra dor leve, acima de 39, para quem gosta de medir, desconforto ou dor intensa. Dose aqui a mínima, dose aqui a máxima. Mínima, intermediária e máxima. Ou seja, está muito ruim, dose maior, está mais ou menos, dose menor. É assim que eu vejo, é assim que eu prescrevo. É assim que eu estou há 18 anos atendendo pacientes e orientando assim. Se a mãe faz diferente, não é culpa minha, tá? E alternar remédios? Ah, mas os doutores tudo prescreve. Eu sei, é uma tristeza. É verdade. Os estudos do mundo inteiro mostram isso. Mas sabe qual é o problema?
O povo é tudo, tem medo da febre, e os doutores também têm medo da febre. Tem medo da família não ter noção do que fazer e depois culpar ele por um resultado, digamos assim, adverso diante da febre. Aí acha que o remédio é dar muito remédio para a febre. E na alternância, duas coisas são comuns de acontecer. Você daqui a pouco não sabe mais nem o que está dando, nem que hora está dando. E você dá demais, a criança tem uma hipotermia, você tem que ir para a emergência com ela com hipotermia. E por isso que esse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria foi taxativo, não é para alternar. Ah, mas o doutor no Hospital de São Paulo prescreve. Não posso fazer nada. Infelizmente, as únicas pessoas que eu posso ajudar é as que estão abertas a olhar para um documento como esse da Sociedade Brasileira de Pediatria ou qualquer outra diretriz da Academia Americana de Pediatria, que tem uma muito boa da Sociedade Italiana de Pediatria, e abrir a mente e tentar convencer vocês. O meu trabalho aqui nas redes, o meu propósito é convencer pelo menos vocês e uma parte dos colegas disso aí. E eu sei que muitos deles já estão abrindo a mente para isso aí. Nós não precisamos de remédio para febre demais. Nós precisamos saber quando a febre é um problema grave e saber amenizar os efeitos dessa reação, mas sem ganhar efeitos adversos ou um novo problema tentando combater algo que é um mecanismo de defesa. Tá? Isso é taxativo. Não se deve dar antitérmico antes de vacinas, para o pessoal que pergunta. E depois que vacinou, você não precisa dar em excesso. Você vai dar a quantidade igual ao que eu estou orientando para doença infecciosa. Está muito mole, derrubado, com febre 39,5, dose mais alta. Está de boa, 38 graus, pulando, brincando, bebezinho está rindo, fazendo besourinho, não dá. Exceção da meningo B. Existe uma recomendação por parte da Sociedade Brasileira de Imunizações para fazer o antitérmico 30 minutos antes da meningo B. Tá? Eu observei, isso foram de estudos pré-lançamento da vacina de fase 3, que verificaram 40% de incidência de febre acima de 39 no grupo estudado. O que a gente percebe, e estudos que também foram feitos pós-vacinação, é que esse número de 40% é excessivo. E talvez em relação a meningo B, apesar de não causar nenhum prejuízo na liberação, na resposta de anticorpos, fazer um antitérmico paracetamol 30 minutos antes da vacina, eu não acho necessário mais. Então, eu deixo a mãe bem à vontade, explico isso para ela no atendimento do dia a dia do consultório e ela decide. A grande maioria não dá e dá tudo bem, está tudo certo. Tá? Agora, dar antitérmico antes das vacinas demais, Penta do SUS, Hexa do privado, ACWY, pneumo, não importa a vacina, febre amarela, tem vários estudos mostrando a possibilidade de interferência com a produção de anticorpos. Grande vantagem, né, minha gente? A gente está submetendo a criança a um procedimento doloroso. A gente sabe que pode ter efeitos adversos, mas a gente paga esse preço para a criança poder ter anticorpos protetores para aquele bicho que é um bicho terrível. Aí a gente decide dar o antitérmico, que diminui a produção dos anticorpos, joga fora não só o dinheiro, se no caso a gente for fazer a vacina na rede privada, e no SUS também, né? Porque a gente não paga diretamente, mas a gente paga pelos impostos. E a gente diminui a resposta. Grande vantagem, né? Então, esqueçam isso, tá? E aí, finalizo com essa pergunta que vocês agora provavelmente já vão saber responder. E eu sempre faço, tem gente que se embanana. Você trata a febre ou a criança com febre? Depois respondam aí no chat, quem está assistindo aqui essa gravação ao vivo, e eu tenho certeza que vocês já vão mudar, né? Você trata a febre ou a criança que está com febre? Quando você analisa sinais de alerta, condições de alerta, idades de alerta e sintomas, você começa a ver que a gente precisa tratar a criança com febre e não a febre em si. Tá? Paracetamol. É seguro, tá? A gente está vivendo uma onda de paracetamolfobia.
alguns profissionais que às vezes trazem estudos de péssima qualidade, enviesados, e não explicam isso com a devida orientação para vocês, criam uma ideia de que o paracetamol é uma droga perigosa. É fato que o paracetamol, como qualquer outro, tem efeitos colaterais e se for mal usado vai dar problema. Porém, nos estudos que foram feitos com antitérmicos, se mostrou que o paracetamol pode ser feito em qualquer idade, com exceção de prematuros e crianças menores de um mês que não devem fazer doses altas, ou seja, a dose idealmente para eles, se precisar dar, é de 10 miligramas por quilo. No e-book de febre, não se aperreie, não. Tem lá a tabelinha do 10 miligramas por quilo e a do 15, dose mais baixa, dose mais alta. Então, o povo diz que o paracetamol não é eficaz. Doutor, paracetamol eu dou para o meu menino é mesmo que nada. Aí eu pergunto, qual é a dose que você dá? Ela diz, eu dou aquele Tilenol bebê na dose do peso. Vejam vocês que a dose do peso é 10 miligramas por quilo. Então, é a dose menor. Se você pega uma criança com 39,5 e dá 10 miligramas por quilo, ele vai baixar pouco. O critério para a gente dizer que o antitérmico agiu é tentar diminuir em torno de 0,5 a 1 grau a temperatura e diminuir os sintomas de desconforto. Então, se você dá uma dose menor, ele vai ser menos eficaz. Isso já tem vários estudos. Agora, quando nós comparamos o paracetamol na dose de 15 miligramas por quilo com os outros antitérmicos, a gente tem quase que o mesmo efeito. Porém, a gente não deve dar 15 miligramas por quilo toda vez. Lembrar que os efeitos hepáticos do paracetamol, em 99% das vezes, depende da dose, ou seja, doses excessivas, a gente pode dar no máximo, o ideal é a gente não passar de 60 miligramas por quilo dia, ou seja, 6 doses de 10 ou 4 doses de 15, mas se tolera até 85. E também da idade, então por isso que a gente diz, criança muito pequenininha não deve dar dose alta. E tem um grupo de pessoas que tem uma doença, um problema, na verdade não chamaria de doença, né? Uma condição congênita do metabolismo, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, é uma enzima, e essas pessoas nascem com essa enzima deficiente. E aí elas, com certas medicações, ocorre um aumento do estresse oxidativo no organismo e elas fazem uma destruição das hemácias que nós chamamos de hemólise. Também quando consomem, por exemplo, feijão fava, né? Porque eles têm uma substância, ele tem uma substância lá que dispara requer o funcionamento da glicose fosfato desidrogenase, que é deficiente nessas pessoas. E aí ficou na dúvida, né? Porque é o seguinte, essas crianças elas não podem, regra geral, usar dipirona. O paracetamol, elas se dizia que elas não podiam usar, e o ibuprofeno, no máximo, para elas seria uma contingência para liberar acima de 3 meses, mas a regra geral é acima de 6. E agora, um menino de 2 meses tomou a vacina, está com 39 de febre, tem deficiência de G6PD. Dá o quê? E aí, vários estudos recentes mostraram que na dose menor, a gente pode, cuidando dessa coisa da dose, usar o paracetamol nessas situações, por exemplo, numa dengue também, que essa criança tenha, mas o de escolha é o ibuprofeno, tá? Só pontuando isso aí, se tiver alguém aqui que está assistindo que tem criança com deficiência de G6PD. Paracetamol, o de gotas, ele tem 13,33 miligramas por gota. Então, é uma dose intermediária, por isso que eu calculei lá na tabelinha 15 e 10, tá? Ó, tem bebê que não aceita o Tilenol bebê, ou a solução concentrada, que tem açúcar, e aceita muito bem gotas. E, às vezes, tem criança que prefere a solução concentrada, maiorzinha, tá? E aceita melhor do que a gotas, que não tem um gosto muito bom. Aqui em casa, a Manuela odeia paracetamol em gotas. Por isso que eu, sempre que posso, uso o ibuprofeno Novalgina só porque ela odeia, ela não gosta, tá? E o Tilenol criança, né? A versão criança, você tem que dar um copo, às vezes, para uma criança de 11 anos de idade, ou 2 copos. Aí, se bem que ela está indo agora para o comprimido. Tem um cuidado só com relação ao paracetamol com a associação com outros remédios que tem paracetamol. Então, tem, por exemplo, um antitussígeno que não é para dar, mas o povo dá, que tem paracetamol lá. Então, muitas vezes, antigripais,
você está dando o paracetamol para febre em gotas e está dando algum remédio que tem paracetamol. É aí onde o bicho pega, tá? Dipirona. Olha, na América Latina eu chamo de salvação. Por quê? Porque é barata, é a única injetável que tem fácil e a gente sempre usou. Só que em outros países do mundo proibiram dipirona. E eu queria que vocês entendessem que isso aparentemente teve um problema com a dipirona, sim, de efeitos adversos graves, a granulocitose, numa pequena percentual de pessoas, e a partir daí se criou um bafafá e a dipirona foi proibida, mas em metade do mundo faz e metade do mundo não faz atualmente. Então, assim, eu acredito que ela é uma droga segura desde que usada com a dose certinha. Ponto principal para lembrar da dipirona: se seu filho tiver menos de 5 quilos ou menos de 3 meses, a dipirona não é indicada. Ah, mas eu fui numa emergência com meu menino de 1 mês com febre, estava vomitando, fizeram a dipirona, uma dose. E a gente, nessa situação, na ausência de qualquer outra opção, se faz uma dose, né? Mas, regra geral, em casa, não é para vocês fazerem. Também houve recentemente muita controvérsia sobre o uso na lactação, e eu digo a vocês que provavelmente nos primeiros 3 meses a gente deve tentar usar o paracetamol e ibuprofeno, se for preciso, para a mulher que tem enxaqueca, uma dor, uma febre, e deixar para usá-la, mesmo na mulher lactante, o paracetamol, se tiver crianças acima de, ou dipirona, acima de 5 quilos e 3 meses. Então, quando o menino tem mais de 5 quilos ou 3 meses, e 3 meses, ele já pode tomar diretamente. Então, a mãe também pode tomar. Ah, mas quando sair da maternidade, prescreveram. Ainda prescrevem, e aparentemente é seguro. Só que a gente tem que ter um meio termo aí. Então, usem paracetamol de rotina. Pode ser usado o ibuprofeno na lactação, se não tiver uma contraindicação, né? Por exemplo, suspeita de dengue na lactante, mas tenham parcimônia no uso com a dipirona, nesse aspecto. A dose varia de 10 a 25 miligramas por quilo por dose, em intervalos de 4 a 6 horas. Se a criança vomita muito, tem a opção do supositório, mas é mais fácil achar cabeça de bacalhau do que o supositório de dipirona ultimamente. Tem a opção de manipular, mas tem que ser uma farmácia de super confiança. Mas o uso injetável deve ser uma exceção para o hospital, para uma situação de dor extrema, inclusive essa dose também de 25 miligramas por quilo. Ela é contraindicada na deficiência de G6PD. Ah, mas teve que usar numa exceção na cirurgia. Não é exceção e a criança vai ser monitorada para ver se desenvolve hemólise. Tem exceções, minha gente, mas a gente vai falar sobre regras aqui. Tá? Nesse painel de avaliação internacional do dipirona, em Brasília, que foi realizado em 2001, ficou vários cientistas, especialistas do setor, se reuniram para tentar identificar se de fato tinha algum problema de segurança com a dipirona ou não. Qual é a conclusão deles? Há consenso que a eficácia da dipirona é inquestionável, há consenso que os riscos são baixos dos efeitos adversos, e os dados científicos são insuficientes para a alteração do status regulatório. Os dados apresentados no painel concluíram que os riscos da dipirona são similares ou menores de outros analgésicos disponíveis e a mudança de regulamentação teria aspectos negativos para a população. Então, a gente continua usando até que nós tenhamos uma conclusão definitiva. Tá? Ibuprofeno, cetoprofeno. Eu falo que é grandes vantagens e grandes desvantagens. Qual é o problema? Geralmente, a gente usa menos volume, né? Poucas gotas, e tem um efeito anti-inflamatório. Isso é muito bom, porque além de aliviar a dor e a febre, se a criança está com inflamação, ela ajuda. E ele é muito bom para a febre e para a dor também. E tem um tempo até maior de ação se a gente fizer uma dose maior. Mas qual é o problema? Ele não pode ser feito, e aí preste atenção nisso. Se seu filho está vomitando com diarreia, gastroenterite aguda, evitar o ibuprofeno. Se seu filho tem algum problema renal, evitar o ibuprofeno. Se ele está em tratamento para refluxo, esofagite, evitar o ibuprofeno. E se tem suspeita de dengue, evitar. Por isso que aqui no Nordeste, onde eu trabalho,
Eu não indico ibuprofeno para as famílias como primeira escolha de uma criança com febre sem outros sintomas iniciais, porque a gente nunca sabe se é dengue. Pareceu fulaninho está com febre, está amuado. Está com algum outro sintoma, mas não está com o nariz correndo, não está com diarreia, não está com nada. Eu prefiro que se use ou paracetamol ou dipirona, que não tem nenhuma contraindicação na dengue, viu, minha gente, dipirona. E aí usa o ibuprofeno se depois a gente diagnosticar que não afastar a dengue, mas até prova em contrário, eu não considero primeira escolha por conta disso. Tem uma questão em relação aos asmáticos, que um percentual de crianças tem disparo, né, de um quadro asmatiforme por uso de ibuprofeno, mas é uma exceção. Ou seja, se seu filho tem asma e nunca teve nenhum ataque relacionado ao uso de ibuprofeno, ele pode usar ibuprofeno. Na catapora, nem pode ibuprofeno, porque hoje em dia é raro catapora, mas eu vou avisar. Nem pode ibuprofeno, nem pode AS. O cetoprofeno só é liberado para maiores de 1 ano de idade. Ibuprofeno, 6 meses, regra geral, e 3 meses nas crianças com deficiência de G6PD. A dose é 5 a 10 miligramas por quilo e o intervalo de preferência mínimo de 6 horas. Prestem atenção, tem vários tipos de ibuprofeno no mercado, mas eu vou falar aqui do Gotas. Geralmente é a apresentação de 50 miligramas por ml e de 100. Ambas vai estar escrito lá que é 1 gota por quilo, né? E a de 50 ele bota assim, se for abaixo de 39, pode dar o peso dividido por 2 em gotas, e se for acima, o peso em gotas, 1 gota por quilo. O de 100 vai dizer meia gota por quilo de peso se for abaixo de 39 e acima 1 gota por quilo. Detalhe, dose máxima. Não se pode dar além de 40 gotas do de 50 cada vez, nem 20 gotas do de 100. Então, se o seu filho tem 30 quilos, você não pode dar 30 gotas do de 100. Você tem que dar 20. Se ele tem 35 quilos, é 20. Tá? Alternância, já falei aqui, né, que não é para alternar. Um estudo dos Estados Unidos mostrou 67% já usaram, 81% após orientação do pediatra da criança, meia culpa, peço desculpas pela classe. Não há consenso na prescrição. Uma revisão sistemática de 2011 concluiu categoricamente que não há evidências que sejam melhor do que usar uma droga só. Vocês têm que usar direito uma só. Escolhe uma e usa, tá? Nas doses e do jeito certo. No Brasil, 73% dos cuidadores administrou antitérmico durante um episódio de febre e 27% alternou porque não estava vindo resposta na monoterapia ou por indicação médica. Ou seja, na verdade, ele não está sabendo usar o que vocês estão sabendo a partir de agora. 70% das doses utilizadas eram abaixo da dose mínima. Olha o problema aí. Dose baixa, tá? E, por último, baixa tolerância à febre dos cuidadores. Febre, fobia, que vocês espero que não tenham mais a partir de hoje. Banhos e compressas para febre. Já entenderam lá atrás, mas eu vou repetir. A febre é decorrente do aumento da temperatura central. O mecanismo de regulação e eficácia da febre envolve o quê? Reter calor e perder calor, né? Na primeira fase do ciclo da febre, reter. Na segunda fase, perder calor. As extremidades e a pele fazem parte do organismo porque elas se fecham para reter calor. E a criança fica com frio e fica com calafrio. Você precisa resfriar a pele na hipertermia e não na febre. Então, o que é que acontece? Quem precisa tomar banho gelado, compressa gelada, compressa de gelo, é a criança que tem insolação. E vocês já aprenderam aqui hoje que é outro mundo. Nós estamos falando de febre por infecções. Então, as crianças com febre não precisam usar compressa, tá? Para a febre. Muito menos banho gelado, ou banho frio, ou botar no ar-condicionado, ou tirar a roupa. O efeito é limitado, causa reações indesejáveis, nem falar em usar álcool ou qualquer outra substância para colocar na pele da criança. Tem estudos onde crianças entraram em coma por compressa de álcool, tá? Agora, como eu falei lá atrás, banho morno na fase de defervescência, na fase do suor, vai dar conforto para a criança.
vai atuar mais na febre, porque a febre... Aí eu falo, eu dei um banhozinho morno, ajudou, baixou a temperatura. Já estava baixando, minha consagrada. Então, não precisava de toda forma, ok? Mas se quiser dar para a febre, não precisava. Mas para a criança ficar bem, tirar aquela nhaca, trocar a roupinha, ele ficar mais animadinho, tudo certo, tá? Estamos chegando perto do final, tá? Fiquem tranquilos. As febres periódicas, né? É importante falar nisso, porque é um grupo de doenças que se fala que é relativamente novas, né? Que estou dentro de um grupo chamado doenças autoinflamatórias, onde essas crianças, elas passam meses, anos perambulando pelas emergências e não têm o diagnóstico delas feito. E eu já tive a grata satisfação, eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de ver como essas famílias agradecem um profissional que olha para elas e identifica, tira essa agulha do palheiro, que é o que vocês vão aprender hoje. A criança com febre periódica, ela tem febre com hora marcada, que eu falo. A mãe, se você pedir para ela marcar no calendário, se brincar, toda terceira terça do mês, fulaninho, fulustrequinho, tem febre, e eu vou para a emergência com ele, o povo já conhece até pelo nome, já me conhece pelo nome, já conhece o menino, e ainda diz assim, de novo, quando faz a ficha. Parece que é quando o fulaninho entrou na escola, começou esse negócio, mas doutor, o que me impressiona é que ele não fica com catarro, não fica tossindo, não fica vomitando. É só a febre, ele muito amuado, às vezes aparecem umas aftas na boca, mas o doutor disse que era herpangina, mas ele já teve 7 herpanginas. Eu digo, danou-se, minha filha, ninguém tem 7 herpanginas, né? Enfim, essa criança, algumas crianças têm quadros mais graves, e dentro dessas doenças, a PFAPA é a que eu vou falar porque é a mais comum. O que é esse nome PFAPA? É um termo em inglês, mas se vocês verem aqui, ó, PFAPA, aí esse aqui troca por P, aí fica PFAPA, que é o quê? Febre periódica, febre com hora marcada, estomatite aftosa, a criança tem aftas, faringite, dói a garganta e fica com glândulos no pescoço. Mas, doutor, o senhor está descrevendo aí uma crise de garganta, como eu falo. Bem, a crise de garganta é mais comum que a PFAPA. A diferença é que ela não é todo mês com hora marcada. E tem outros sintomas associados, muitas vezes. Tá? Então, assim, a PFAPA é exatamente esse quadro que eu estou descrevendo para vocês. Ela começa na criança de 2, 3 anos de idade, as crises aparecerem, ela está todo mês na emergência com esses sintomas aí. E não tem um exame que dê o diagnóstico, certo? Ela é a causa mais comum de febre periódica na infância, só foi descrita em 1987, por isso que a gente fala que ela é nova, e aparentemente é uma resposta imunológica anormal da criança a algum estímulo ambiental. Se fala em incidência de 0,4 casos para cada 1.000 crianças ano, ou seja, não é comum, não é. As infecções são muito mais comuns, mas a gente tem que achar a criança com PFAPA. Se estima que cada pediatra tem que diagnosticar em torno de um caso, né, novo a cada 1 a 2 anos. Então, pediatras precisam estar atentos a essa doença. E quais são os critérios, né? Então, a gente não tem exame para dar o diagnóstico. São esses critérios aí, chamados critérios de Marshall. Criança com febre regularmente, com idade de início precoce, menos de 5 anos. A criança tem esses sintomas de mal-estar, mas não está com catarro, não está com tosse, está com estomatite, linfadenite, faringite. A gente exclui uma doença chamada neutropenia cíclica. A criança passou a crise, fica 0 quilômetro e ela está bem. Não tem problema de crescimento e de desenvolvimento. Então, como não tem exame, a gente faz esse diagnóstico da PFAPA por clínica e faz um teste. Qual é o grande mistério? Não é o mistério, né? O que é interessante dessa doença? Não responde a antitérmicos. A criança com PFAPA, a mãe diz claramente também, doutor, eu já entupi, eu dou remédio, todo tipo de pirona, paracetamol, ibuprofeno misturado, alternado, injetável, do jeito que foi, não controla a febre quando a crise vem. E até o dia que a gente suspeita, aí diz a mãe assim, a próxima vez que ele começar a ficar febril amuado, você vai dar essa dose do corticoide para ele. É uma mágica.
Então, de fato, essas crianças mudam a vida quando começam a ser acompanhadas. Existem tratamentos de prevenção, alguns casos precisam tirar a amígdala para melhorar, mas geralmente em 3 a 5 anos as crianças melhoram, param de ter crises, ou quando chegam na adolescência. Então, vocês estão conhecendo por alto aí a PEFAPA, mas é muito importante que isso seja divulgado. Por último, e não menos importante, eu sei que muitos de vocês estão aqui por conta disso, da convulsão febril, e por isso eu deixei para o final. Tem toda a minha solidariedade, tem toda a minha, tranquilamente, o meu abraço carinhoso, quem já viveu a terrível cena de ver seu filho convulsionar, com febre, tá? E eu já tive a chance, né, o desprazer, não tive em casa as crianças que tiveram isso, mas já tive situação em que a criança chegou convulsionando para eu atender no consultório. E eu sei o desespero que é. E, na verdade, a gente precisa acolher. Então, se você tem um filho que já teve, você sinta-se acolhida, mas eu preciso que você entenda também o que é a convulsão febril, tá? 2 a 5% das crianças entre 6 meses e 5 anos, quando tem febre, dentro dessa reação febril a uma infecção, convulsionam. Por quê? Vou falar bem no popular, tá certo? Que a gente está aqui batendo papo no encontro, a gente não está aqui numa aula na universidade. O cérebro delas é imaturo, o cérebro delas nasce com uma falha no funcionamento, que quando pega um vírus, quando ocorre a liberação dessas substâncias na reação febril, ele entra em crise, dá esse tilt e a criança convulsiona. Agora, entendo, se 2 a 5% vão ter, 95 a 98% pode ter febre de 42 graus e não vai ter uma crise febril. Então, a maioria não tem. Mas é óbvio, como é uma coisa terrível, todo mundo faz a propaganda negativa e tem medo, e vocês precisam entender por que convulsão febril é para quem pode, não é para quem quer. Em 65%, ela não recorre, ou seja, tem uma crise e nunca mais tem. A gente sabe hoje que vários vírus são indutores e a fase mais suscetível da criança é entre 6 meses e 1 ano e meio de idade. O pico é com 1 ano e meio. E um dos vírus danados para causar convulsão febril é o herpes vírus 6 ou 7, que causa a bendita roséola. Quem já teve menino com roséola aí sabe que vai ser febre, 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 aperreio, 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 e para alguns o aperreio dobrado da crise febril. Só que, quando essa crise é chamada, ó aspas, simples, ela não deixa sequelas. O que é uma crise simples? É aquela curta que dura menos de 15 minutos, geralmente ela dura menos de 5 minutos. E a gente tem que entender isso, e vocês precisam ter juízo na hora se acontecer na sua casa para observar até essa questão, porque isso vai diferenciar a necessidade da gente investigar mais. Tá? A gente precisa reconhecer e atuar nas complexas ou complicadas, que duram mais de 15 minutos, ou recorrem no mesmo dia que acontecem, nas primeiras 24 horas, ou que são crises que não são típicas, aquela que a criança fica se batendo e se embate só a um lado, a criança chamada crise focal, e reconhecer essas aí, ou aquelas chamadas estado de mal febril, que é a criança com mais de 30 minutos, essas precisam de um olhar cuidadoso. Então, se o seu filho tem crises graves, complexas, crises prolongadas, ele precisa ser investigado. Agora, se ele tem uma crise que durou menos de 5 minutos, pode recorrer, pode, 2, 3 vezes, mas nunca deixou de ser assim, a chance de algum problema é menor. Um estudo só, mas um estudo ruim, aparentemente metodologicamente, do Japão, verificou que nas crianças que tiveram crise febril, o uso do antitérmico naquele dia da convulsão poderia evitar novas crises. Só que esse estudo foi péssimo e não conseguiu ser replicado. O real problema mesmo é que, assim, e todo mundo tem dificuldade em entender, é que remédio para febre não previne crise febril. Isso aí a gente está farto na literatura. Então, o que é que acontece? Não adianta dar remédio para febre para prevenir crise febril. Mas eu vou usar mais remédio para febre quando meu filho tiver, porque eu fiquei com medo da convulsão febril. Tá tudo certo, minha gente, não vamos brigar.
Mas o que explica isso? Alguns estudos hoje mostram que o que é que acontece? Na hora que ocorre a reação febril, tem febre e tem liberação de uma substância que dispara a crise febril nas pessoas suscetíveis. Só que o remédio para febre só age na febre e não age nessa substância. Por isso que pode dar antitérmico, mas não vai evitar a crise. Agora, outra coisa muito importante é que a maioria das crianças com convulsão febril não precisam tomar anticonvulsivante de rotina. Alguns casos mais graves, mais complexos, muito recorrentes, a gente pode considerar algumas opções. E mais recentemente, uma coisa interessante foi sobre o papel do ferro. Alguns estudos têm tentado chegar a essa conclusão, e parece que nós estamos chegando perto de explicar, que a criança que está com ferro baixo, com anemia, e ocorre um episódio de infecção aguda, nessa fase mais suscetível da criança pequena, ela tem um risco daquilo ser um outro fator associado ao disparador. É para dar ferro para toda criança por conta disso? Então, não. O que eu falo é assim, é importante, depois que a criança teve uma crise febril, depois de umas semanas, verificar como é que está o status de ferro dela e cuidar disso. E não se esquecer de fazer o ferro prescrito na rotina que a gente prescreve até 2 anos de idade como prevenção, entre 6 meses, em alguns casos 3 meses de idade e 2 anos de idade, porque justamente é a fase que dá mais crise febril, é a fase que a criança está precisando mais de ferro e que às vezes o ferro pode estar baixo, tá? O que fazer na hora da crise? Uma pessoa com juízo tem que ter dentro de casa, não é possível, porque senão vai fazer besteira. Vai botar a criança convulsionando no carro, vai gritar, vai enfiar a mão na boca da criança que não quer fazer disso. Nada. Mantenha a calma. A criança pode ficar secretiva e arroxeada com a contração da musculatura. Você evita que a criança se machuque, protege ela e coloca ela de lado. Tenta esperar a crise ceder. Não vai inventar de empurrar um antitérmico durante a crise, que, como vocês já sabem agora, não adianta. Retire a roupa apertada em excesso. E se a crise durar mais de 5 minutos, chame o SAMU. Se a crise durar menos de 5 minutos, leve para um atendimento de urgência. Mas se a crise durar mais de 5 minutos, não leve de qualquer jeito. Chame o SAMU. Tá? E o que não fazer na hora da crise? Dar banho em água fria, transportar para a urgência, tentar deter os movimentos do corpo, medicar para a febre durante a crise e enfiar os dedos na boca da criança. Ok? Olha só. Deixa eu parar aqui só um pouquinho para eu ver vocês, nem sei quantas pessoas tem aqui, e Doutor, receber um primeiro... Oi, Marcelo. a gente vai liberar a gravação porque algumas pessoas não conseguiram assistir Perfeito. completamente. A gente vai liberar a gravação até quarta-feira. Perfeito. Então, quem não pôde assistir ou quem está aqui e assistiu e quiser rever, até Sim. quarta vai estar liberado, tá? Isso, Essa gravação. Oi? nós vamos subir essa gravação no sistema e o link deve chegar mais tarde para eles. Vai chegar por e-mail e pelo WhatsApp do cadastro. Alguns números de WhatsApp não funcionaram. Acho que as pessoas digitaram errado ali, mas vai receber pelo e-mail e pelo WhatsApp o Então, link. pessoal, fiquem E até atentos. quarta-feira ele vai estar ativo. Dá para assistir o replay dessa gravação inteira, desde o início. Perfeito. Então, nós fizemos um encontro, né? Não estava previsto liberar a gravação, mas diante disso a gente vai liberar até quarta-feira, tá? Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta adicional, um comentário. Estamos livres para isso aí agora. Eu principalmente queria saber de vocês se, de fato, vocês conseguiram entender e ver febre de um jeito diferente depois de hoje, que estamos tendo essa conversa aqui. Me deem aí um feedback no chat para eu entender se eu trouxe esse conteúdo da forma que eu queria modificar a partir de hoje. Você vai ter raciocínio para olhar a febre de um jeito diferente e poder agir da melhor forma com seu filho e não cair mais em desespero quando isso acontecer. Evelyn, com certeza, né, Evelyn? Você poderia dizer, Evelyn, qual foi o ponto que mais esclareceu você aqui? O que mais, assim, o ponto que eu trouxe para você, que você imagina que te ajudou mais?
Se alguém quiser falar também, o Marcelo tem como liberar aí. Alguém quiser falar ao invés de escrever no chat. Priscila, olha aqui. Quer falar, Evelyn? Não precisa abrir a câmera, não. Priscila, muito obrigado pelo conhecimento. Meus filhos têm amidalite de repetição e fico apavorada cada vez que ele faz febre. Pois é. Priscila, lembre-se e dê uma olhada novamente no conteúdo quando eu falei da PFAPA, tá? Muitas crianças que têm amidalite de repetição podem estar no grupo da PFAPA, então preste atenção nisso. No caso da Evelyn, foi o conceito da febre e a observação dos sinais. Muito bem. Ana Luísa, achei que o conteúdo foi extremamente esclarecedor, principalmente para compreender o ciclo da febre e que devemos ter cuidado com os sinais de alerta. Muito bem. Carla, eu vou abrir para você, tá? Juliana, eu sou professora de biologia, entendo perfeitamente o que é a febre e sua importância, mas depois que o meu menino teve 2 vezes convulsão, adquiri febrefobia. Pois é, eu espero, Juliana, você vai assistir de novo essa coisa da convulsão, para você tentar, primeiro, enquadrar seu filho. Ele teve 2 crises, não complicadas ou complicadas, entendeu? Se não foram complicadas, a tendência é que isso fique o trauma para você e a criança fique de boa, tá? Então, tenta ver em quem ele se enquadra para você não ter medo, porque mesmo com 2 crises, por mais que você esteja traumatizada, se foram crises não complicadas, ele não tem uma chance alta, mínima, de ter algum problema relacionado a isso. Isso foi um evento que ocorre em 2 a 5% das crianças nessa fase de vulnerabilidade. Camila, o senhor realmente mudou minha visão sobre febre há muitos anos. Ainda bem, Camila, e ainda você veio aqui. Provavelmente eu trouxe mais algumas coisas novas, eu espero. Olha aí, Juliana, não foram complicados, estão me curando. Parabéns. Continue assim, viu, Juliana? Eu acho que ele agradece muito a você por estar aqui, viu? Um dia, se ele pudesse entender o que você fez, de estar querendo se informar, ele lhe agradeceria, viu? Diria obrigado, mãe. Além de tudo, além de cuidar de mim, você ainda quis aprender sobre febre para curar o trauma e também me ajudar, né? Então, assim, você receba meu carinho dobrado por conta disso, tá? Agora, Carla quer falar. Abre aí, Marcelo, para Carla. Eu vou falar depois, responder a de Priscila. Carla, Tá conseguiu liberado. abrir? A Carla só clicar lá. Pronto, Carla, Oi, pode abrir. consegue Tudo me bom? ouvir? Ótimo. Sim. Obrigada, doutor. Estou aqui de hora extra aqui com a babá, porque estamos em família, só para prestigiar seu Perfeito. conteúdo, Obrigado. porque estamos atravessados aí por uma semana bem desafiadora. Nossa filha Júlia, de 2 anos e 3 meses, desde segunda apresentou um quadro de febre por 3 dias. Depois a gente descobriu que essa gargantinha estava inflamada e tinha uma afta. E a febre cessou e depois vieram as manchas por todo o corpo. Eu fiquei em acompanhamento pelo WhatsApp, porque eu estou no interior do Maranhão e as pediatras são de Teresina. Daí, opiniões divididas. Uma disse que era roséola, a outra mão, pé e boca. Eu fiquei com a da roséola, suspendi o que ela estava usando de medicação e pronto, né? Hidratando, enfim. E o que ocorre? Ontem, ao amamentá-la em pé, eu observando aqui, fazendo a avaliação no globo ocular dela, eu vi uma mancha vermelha. E aí a gente correu assim para a emergência no laboratório, fazer exames, né? E o que foi registrado lá é que havia, né, há uma infecção, né, Ive? O PCR bem elevado, né? E é isso porque a gente associa que é característico, né, da Rosella. Mas e essa mancha vermelha, né, no globo ocular? Ela chorou muito Ela é esses dias? característica? Ela chorou muito esses dias? Sim, bem irritada. Isso aí é que pode levar tanto aquelas petequiazinhas aqui, quanto às vezes essa hemorragia na esclera, entendeu? Pontiforme, né? Se as plaquetas estão boas, relaxe, né? Agora sim, eu não tenho como dizer
entrar nesse meio de campo para dizer se é herpangina, se é roséola, se é mão pé boca. Eu sei que é vírus pelo jeito, entendeu? Mesmo pelo jeito aí é vírus, a cara é de vírus. Eu só queria uma elucidação no sentido de, seria pertinente levarmos ao oftalmologista ou aguardar mais uns dias para ver se essa Se mancha regride? É difícil dizer, dar uma opinião assim, à distância, sem examinar. Mas, como eu lhe disse, se ela chorou muito, se ela está bem agora, e só surgiu uma manchinha ali, não é motivo, é observação, né? E eu sempre digo que quando é um não pediatra que examina, às vezes ele não tem a mesma vivência que a gente, porque tem umas doencinhas que são próprias das crianças, entendeu? Como a criança não é a miniatura de um adulto, aí o clínico tem muita dificuldade de fechar o diagnóstico e o pediatra à distância piorou, né? Que é o seu caso, e o meu caso aqui também. Mas não é um sinal de alerta ter uma manchinha ali, entendeu? Se ela está bem. Tá ok? O que eu falei de mancha e sinal de alerta, não é esse o caso. Olha Ah, lá, joia, obrigada. acabou Ai, que ajuda. toda. Tô Tá mamando nela. esperta, ativa. Júlia. Júlia, tudo bom, Júlia? Você Oi, Júlia. Olha o doutor Flávio. dá tchau. Oi. Ela tá vendo de longe. Obrigada, doutor. Um abraço, Carla. Priscila, está perguntando aqui com relação à PFAPA. Tem um protocolo de investigação? Sim. Tanto para uma coisa quanto para outra, amidalite de repetição, quanto para PFAPA, tem critérios, sabe, Priscila? Então, claro que amidalite de repetição são mais comuns do que PFAPA, mas dentro do quadro de amidalite de repetição, pode-se ter a PFAPA no meio e pode ter começado há alguns anos, né? E a PFAPA pode começar a qualquer momento. Depois você revê o conteúdo aí para ver se você tem algum insight e comenta isso com o pediatra que acompanha. Mas, obviamente, a amidalite de repetição, que às vezes precisam de tratamento, às vezes até cirurgia, elas são mais comuns do que a PFAPA, mas a PFAPA é uma das coisas a ser vista, tá bom? Pessoal, estamos chegando perto das 7. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Vocês vão ficar com a gravação até quarta-feira. Mas quem quiser ter acesso durante 12 meses a esse conteúdo todo divididinho, que é o que acontece? Deixa eu explicar bem diretamente. Esse conteúdo, ele já estava disponível para todo mundo num chamado Cure Sua Febre e Fobia, onde eu gravei, dá 3 horas de gravação, e dividir toda essa temática de febre numa plataforma e está lá gravada as aulas, ponto por ponto. Isso que eu abordei hoje, que lógico que não tinha como falar 3 horas aqui para vocês. O que é que acontece? Esse curso está disponível e esse conteúdo, ele tem, contém todas essas aulas, 3 horas de gravação. A gravação desse encontro vai ficar disponível até quarta, mas vai ser colocada lá também. E lá tem o e-book, mesmo quem estiver assistindo aqui e não adquirir o Cure Sua Febre e Fobia, vai receber o e-book de bônus. Eu decidi dar para vocês o e-book de bônus. Porém, lá no Cure Sua Febre e Fobia, vocês vão ter 12 meses para assistir, reassistir, etc. Tá? Esse conteúdo, ele está disponível. O valor dele anterior era 397, mas eu decidi, para esse momento do encontro, para quem veio aqui me prestigiar, diminuir esse valor, dar um desconto de quase 60%. Então, ele foi para 197, tá? E para vocês que estão aqui assistindo e vão receber um link, Marcelo vai colocar aí no chat, mas aí vai enviar pelo WhatsApp para vocês. Nós vamos devolver o ingresso do encontro de presente. Então, nós vamos descontar os 47. E vocês vão ter acesso ao Cure Sua Febre e Fobia, todo esse conteúdo por 12 meses, bem divididinho, com o valor de 150, que é justamente devolvendo o ingresso do encontro. O link também vai estar no chat, para quem quiser ter acesso. E como vocês estão vendo, sai de 397 por 150. Estou disponibilizando para vocês, porque eu quero que esse conteúdo, que é muito amplo, rico, e transforma a visão de febre de qualquer mãe e pai, por mais que o filho tenha tido convulsão febril, etc., é essencial ter essas informações,
e aí vocês com calma vão ter acesso aí a todas essas aulas durante 12 meses, tá? Então, quem quiser adquirir agora, clica no link para ter acesso a todo o conteúdo mais devagar, com todo divididinho, que vai dar umas 3 horas, mais a gravação do encontro, mais o e-book, mais outras coisas que tem lá. Eu estou dando essa oportunidade com esse desconto muito grande para quem está aqui com a gente, tá? Então, assim, o que eu peço a vocês é que quem eventualmente tirou print desse encontro, etc., pode me marcar lá no Instagram, que eu vou colocar, tá? E até quarta, vocês vão ter acesso à gravação, mas até amanhã, 9 horas, esse valor de 150 para o curso Febrefobia vai estar disponível. A partir de amanhã, 9 horas, volta ao valor normal, tá? E aí eu deixo até amanhã nessa oportunidade para vocês. Ok, minha gente? Mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? Se não, deixa eu ver aqui. Validade do desconto até amanhã, 9 horas, tá bom? Só clicar aí nesse link, vocês já abrem direto com o desconto. Juliana, pode fazer a pergunta. Ó, o garotinho. Olha. E ele tá febril hoje. Olha, Coincidentemente, no dia da live, e eu tô bem mais tranquila do que eu fiquei depois dos ocorridos. Coisa boa, Juliana. Fico A minha feliz. pergunta é simples, eu fiquei com uma dúvida. Como que eu consigo diferenciar a fase 1 da 2 do ciclo da febre? Vamos lá. Fase 1 é a fase do frio. E aí, como é o nome dele? Fala, filho. Benjamin. Benjamin. Olha, primeira coisa, Benjamin, você está com febre, mas não tem sinal de alerta, pelo que eu estou vendo por aqui. Não, ele tá pulando Unidade aqui. de alerta, né? Estou vendo que ele está bem. Ó, fase 1 é aquela fase que a temperatura está na subida. Como eu falei lá, tem gente que tem uma fase 1 bem discreta e tem gente que tem uma fase 1 bem exuberante. Ou a gente, às vezes, tem doença que a gente tem uma fase 1 discreta ou fase 1 exuberante. Mas é aquele iniciozinho que a gente começa a sentir o corpo estranho, um pouco de frio, quer se aquietar. Essa febre, foi por isso que eu calcei essa meia. Tá de meia. Porque senti um pouquinho de frio. Muito bem, olha ele aí dizendo. Aí, o que acontece? A fase 2, a temperatura já subiu e estabilizou naquela temperatura mais alta. Você está entendendo? Assim, eu não sei se eu consigo reconhecer isso nele. Aquele momento em que ele está mais cabisbaixo, mais amuadinho, é quando ele está lá em cima, na fase de estabilização. E a fase 2 vai estar um pouquinho cabisbaixo mesmo. A fase em que a criança se volta a animar é a terceira, né? A de defervescência. Mas na hora, ele começa a suar, ele muda. Aí liga o turbo. Agora, quando está subindo a temperatura na fase 1 e na fase de estabilização, é a fase onde está quietinho, está mais quietinho, assim, entendeu? Agora, a diferença entre a fase 1 e a fase 2 é que na fase 1 tem frio, a extremidade está um pouquinho parda, tem criança que fica roxinha, as extremidades roxas, né? Então, assim, a fase que mais assusta é a fase 1. A fase 2 é aquela fase que você fica do antitérmico, do antitérmico, do antitérmico, porque é quando você, na fase 1, você bota a mão na criança, ou mede a temperatura, e não está com febre, às vezes. Aí o povo diz, é febre interna. Eu digo, não, toda febre é interna, e vocês entendem agora por quê, antes de ser externa. Compreende? A febre interna é quando a temperatura está se elevando, o termostato foi regulado para cima, mas ainda não atingiu a temperatura requerida, digamos assim, internamente. Mas dentro, obviamente, a temperatura sobe mais rápido do que ela é percebida externamente. Aí é a tal da febre interna. Sim, faz todo sentido. Tá certo? Ajudou? Ajudou sim. Beleza. Mais alguém quer perguntar? Então, pessoal, mais uma vez, vou relembrar que vocês podem aí clicar no link para ter acesso ao conteúdo completo.
agradecer, espero que tenha sido muito bom. Podem me mandar feedback também lá no direct, me marquem se tiraram fotos aqui dos slides no Instagram, e eu espero que a gente continue junto aí em outros encontros. Eu penso em fazer outros encontros de outros temas, e eu espero ter ajudado muito vocês nisso aí, tá bom? Um grande abraço, bom final de semana, bom domingo e fiquem com Deus.